aberta a presente sessão solene, que foi convocada para os fins do artigo 40, inciso 4º, a linha A, e no artigo 65 da Constituição do Estado de Santa Catarina, para dar posse ao excelentíssimo senhor vice-governador Leonel Arcângelo Pavan, no cargo de governador do Estado de Santa Catarina. Convido os senhores deputados Jorginho Melo, primeiro vice-presidente desta casa, e a deputada Ada Faraco de Luca, para conduzirem as autoridades que serão nominadas para compor esta mesa. Excelentíssimo senhor governador do Estado em exercício, Leonel Arcângelo Pavan. Excelentíssimo senhor Luiz Henrique da Silveira, ex-governador do Estado de Santa Catarina. Excelentíssimo prefeito municipal de Florianópolis, Dário Berg. Convido meus colegas deputados para comporem a mesa. Primeiro vice-presidente, deputado Jorginho Melo. Segundo vice-presidente, deputado Jailson Lima. Primeiro secretário, deputado Moacir Sopelso. Segundo secretário, deputado Dagomar Carneiro. Terceiro secretário, deputado Valmir Cumim. E quarta secretária, deputada Ada Faraco de Luca. Neste momento, teremos a execução do hino nacional pela banda da Polícia Militar sob a regência do maestro subtenente Almir José da Silva. Convido o excelentíssimo senhor Luiz Henrique da Silveira, ex-governador do Estado de Santa Catarina, para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos. Bem-vindos à Casa do Povo de Santa Catarina. Saúdo Sua Excelência o deputado Gelson Merizio, presidente da Assembleia Legislativa do nosso Estado. Saúdo o excelentíssimo senhor Dário Berger, prefeito municipal da nossa capital. Saúdo o governador do estado de Santa Catarina, Leonel Arcângelo Pavan. O primeiro vice-presidente desta casa, deputado Jorginho Melo. O segundo vice-presidente, deputado Jailson Lima. O primeiro secretário, deputado Moacir Sopelsa. O segundo secretário, deputado Dagomar Carneiro. O terceiro secretário, deputado Valmir Comim. E a quarta secretária, deputada Ada Faraco de Luca. Em primeiro lugar, no nome de minha esposa e companheira de todas as horas, Ivete, que aqui se encontra presente junto com a primeira-dama Bernadette, eu queria pôr em relevo bem alto as pessoas mais importantes que estão aqui, pedindo uma salva de palmas para as mulheres presentes. Quero fazer uma saudação especial àquele que foi meu companheiro, leal e dedicado durante os 4 primeiros anos de governo, o ex-vice-governador e ex-governador Eduardo Pinho Moreira, em nome de quem quero saudar toda a militância do meu partido e dos partidos aqui presentes. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cumprindo a palavra empenhada de passar o cargo de governador ao vice Leonel Pavan, acabo de entregar nesta casa o meu pedido de renúncia. Dentro do compromisso firmado quando da celebração da coligação por toda Santa Catarina, deveria ter feito esta renúncia já no dia 5 de janeiro último, o que só não ocorreu por decisão do então vice-governador Leonel Pavan. Declarei então, reiteradas vezes, que passaria o cargo ao vice-governador antes do prazo fatal da lei eleitoral, quando ele entendesse de assumi-lo. Trabalhei, senhor presidente, desde o primeiro mês de governo para celebrar com a JICA, Agência de Desenvolvimento do Japão, um mega financiamento de 395 milhões de reais à Casan para a expansão do sistema de tratamento e coleta de esgoto, o que vai dar grande avanço ao saneamento das nossas cidades e garantir a balneabilidade às nossas instâncias turísticas. É um empréstimo autofinanciável, quase uma doação a fundo perdido, pois renderá juros de apenas 1,2% ao ano, terá carência de 7 anos e mais 18 anos para pagar. O processo que consumiu o trabalho incansável do presidente da Casan, ex-deputado Valmor Paulo de Luca, se arrastou por todo esse tempo, no emaranhado das burocracias
mas agora está pronto para ser assinado, o que deve ser feito, sob pena de o processo voltar a estaca zero, o mais tardar até o dia 31 deste mês, data em que termina o ano fiscal japonês. Como Leonel Pavan irá executar o início desse projeto, pediu-me para assinar o ato, já na condição de governador do Estado. E comprometido em fazê-lo a qualquer tempo, atendendo à palavra empenhada, estou antecipando a minha desincompatibilização 8 dias antes do prazo legal. Com isso, quero prestar homenagem pela 4ª vez a este Poder Legislativo, dando a oportunidade ao presidente Gelson Merizio de assumir a primeira magistratura do Estado, a exemplo do que já propiciamos aos ex-presidentes Vonei Morastone, Júlio Garcia e Jorginho Melo. Deixo o governo cônscio de que cumpri meu dever. Trabalhando de manhã à noite, de domingo a domingo, realizei 3.035 viagens aos 293 municípios catarinenses. Percorri, para realizar essas 3.035 viagens, contabilizados dia a dia pela Casa Militar, 679.815 quilômetros. Como a volta ao planeta Terra, pela linha do Equador, que é a mais longa, representa uma distância de 40.075 quilômetros, realizamos por toda Santa Catarina o equivalente a quase 17 voltas ao nosso planeta. Visitamos todos os municípios várias vezes. Em média, estivemos um pouco mais de 10 vezes em cada uma das 293 comunidades do nosso Estado. Releio agora, com orgulho do dever cumprido e de ter sido coerente, alguns trechos do meu discurso de posse no dia 1º de janeiro de 2003. Os ventos da mudança colocaram-me no leme deste navio de sonhos, de expectativas, de ideais e de luta. Fomos eleitos para mudar, para reestruturar o governo, renová-lo, descentralizá-lo, municipalizá-lo, dar-lhe um perfil social, democrático, eficaz e moderno. Vamos revogar tudo que for burocratizado, retrógrado, atrasado e ineficaz. Vamos mudar. Retomaremos o processo de descentralização, aprofundando de forma a fazer o governo presente, com agências e conselhos de desenvolvimento, em cada um dos espaços microrregionais, direcionando as ações para gerar mais dinamismo econômico e elevar os indicadores sociais das comunidades mais pobres, de forma a reequilibrar o ritmo de desenvolvimento por toda Santa Catarina. Vamos trilhar no caminho da inovação, investindo na qualidade, priorizando acima de tudo a educação sintonizada no tripé ensino, pesquisa e extensão. Vamos articular um forte programa de ciência e tecnologia que integre todos os setores de pesquisa. 7 anos e 84 dias depois, posso me apresentar aqui de cabeça erguida por ter honrado com ações deliberadas e concretas esses compromissos firmados solenemente no meu primeiro discurso de posse. Se alguém tem dúvida de que o país dará um salto se fizer a reforma tributária
reduzindo a carga fiscal, que vem a ver os nossos números. Reduzindo essa carga fiscal fortemente, propiciamos um acelerado crescimento da economia, pois entre janeiro de 2003 e dezembro de 2009, o conjunto da economia catarinense cresceu 153,10%. Como consequência, a arrecadação estadual saltou de 4 bilhões 760 milhões em 2002 para 11 bilhões 320 milhões em 2009. Partimos de um déficit financeiro com dívidas vencidas de 420 milhões 972 mil reais em 2002 para um superávit de 1 bilhão 526 milhões de reais em 2008. E isso é resultado da implantação de uma gestão moderna, descentralizada, informatizada e, assim, eficiente e eficaz. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, nosso governo é o que menos gasta hoje com a máquina administrativa. Gastamos apenas 7,7% do PIB, contra 9,81% do Rio de Janeiro, segundo colocado, 9,93% do Paraná, 10,04% de São Paulo, 10,55% do Rio Grande do Sul, 11,29% do Espírito Santo, 11,69% de Minas Gerais e 14,80% da Bahia. E os 7,7% se diferenciam da média dos 27 estados do Brasil, que é de 12,26% de gastos com a máquina governamental. Nesses 7 últimos anos, o tamanho da nossa economia mais que dobrou. Em 2002, o PIB de Santa Catarina era de 55 bilhões de reais. Fechamos o ano de 2008 com um produto interno bruto de 118 bilhões de reais, superando a soma dos PIBs do Uruguai, Paraguai e Bolívia juntos. Se Santa Catarina fosse um país, como queria Giuseppe Garibaldi, seria mais importante hoje que a soma desses 3 países vizinhos. O nosso PIB per capita, que mede a distribuição de renda, deu um outro salto, pulando de R$ 9.969 para R$ 19.655 em 2009. Já o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida dos catarinenses, avançou para 0,840, semelhante ao do Chile, antes dos mais de 50 recentes terremotos, quando aquele país vizinho era considerado o mais desenvolvido da América Latina. Quanto ao comércio exterior, mesmo com uma forte redução das exportações, face à ciclotimia cambial e à crise financeira mundial, a economia catarinense também deu outro salto, pois a nossa conta externa acelerou de 4 bilhões e 91 milhões em 2002, milhões de dólares em 2002, para 13 bilhões 710 milhões da moeda norte-americana em 2009. Vale dizer, mesmo com a queda do dólar e a retração dos mercados mundiais,
as nossas exportações e importações triplicaram nesse período de 7 anos. Nosso governo contribuiu decisivamente para isso. Realizamos dezenas de missões a outros estados e ao exterior, divulgando o nosso grau de desenvolvimento, os nossos centros educacionais, científicos e tecnológicos de excelência, os nossos indicadores econômicos e sociais, a modernização do nosso sistema portuário e os incentivos que criamos para a instalação ou ampliação de novas empresas. Quanto aos portos, temos sido parceiros do governo federal na modernização de São Francisco do Sul e na recuperação de Itajaí. Além disso, articulamos investimentos privados, nacionais e estrangeiros, que estão tirando do marasmo o Porto de Imbituba e vem gerando novos terminais marítimos, como o de Navegantes, Babitonga e Itapuá. No que se refere aos incentivos, recebemos uma avalanche de pedidos nos 2 principais programas incentivadores, o Superprodec e o Proemprego. No Superprodec, foram deferidos 537 processos, alavancando o investimento privado de 10 bilhões e 400 milhões de reais, gerando 46 mil novos empregos. No Superprodec, são 305 empresas atendidas. Ou melhor, no Proemprego, são 305 empresas atendidas, investindo 7 bilhões 430 milhões de reais para gerar 41 mil empregos. Segundo o Ministério do Trabalho, no primeiro bimestre de 2010, Santa Catarina gerou 35.401 empregos com carteira de trabalho assinada, o que representa 9,1% de todos os empregos formais gerados no país. Nosso estado tornou-se, nesses últimos 7 anos, campeão nacional de geração de empregos formais. Nós temos gerado quase 6 desses empregos por 1.000 habitantes, contra uma média nacional de 2 empregos por 1.000 habitantes. Desempenho 3 vezes melhor do que o brasileiro. A Constituição Federal manda que os estados apliquem 25% de sua receita líquida na educação. Nós aplicamos, em média, quase 28% durante todo o período de nosso governo. A qualidade de ensino é garantida por professores bem remunerados, permanentemente submetidos a programas de capacitação, lecionando para alunos uniformizados gratuitamente pelo Estado, em escolas novas ou reformadas, dispondo de laboratórios de informática, física e química, material didático da melhor procedência. Aqui no nosso Estado, 99,80% das crianças e adolescentes entre 14 anos de idade estão frequentando a escola. Este é, de longe, o maior índice de escolaridade do país. Avaliações feitas pelo Ministério da Educação e pela OCDE têm brindado o ensino fundamental catarinense como um dos melhores do Brasil. Enquanto isso, o número de analfabetos, mesmo com uma grande leva de imigrantes que tem vindo de estados mais pobres em busca de empregos aqui, caiu para 4%. No ensino superior, os números também são expressivos. A UDESC ampliou o número de cursos de graduação para 40, de 15 para 40. Em 2002, ou melhor, em 2009, a nossa universidade estadual não tinha um curso de mestrado, criamos 15.
não possuía nenhum curso de doutorado, criamos 5. A partir do nosso segundo ano de governo, em 2004, a UDESC criou novos campi em 7 cidades: Balneário Camboriú, Chapecó, Pinhalzinho, Palmito, Sibirama, Laguna e São Bento do Sul. E já se prepara para cobrir todo o território estadual com o campus que vai instalar no meio oeste, a única região em que ela ainda não está presente. Quanto às bolsas de estudo do artigo 170 da Constituição do Estado, ampliamos em 350% o número de instituições de ensino superior atendidas no período 2003-2009. Investimos para custear o ensino de alunos carentes 261.252.000 reais, com aumento de 63% do que era destinado a este fim em 2002. Para dar musculatura à descentralização, criamos o PROESD, Programa de Desenvolvimento Regional. Já formamos nesse programa 4.942 jovens que vão se habilitar, dentre outros, aos cargos de gerentes das secretarias regionais, aumentando seu grau de profissionalização. Já estabelecemos que a partir de 2011, quando se inicia nova etapa da descentralização, só devam ser nomeados para ocupar o cargo de gerentes das secretarias de desenvolvimento regional aqueles que têm obtido graduação em agente de desenvolvimento regional. No que diz respeito à saúde, também investimos mais do que o limite constitucional, que é de 12%. Em média, aplicamos nesse setor básico 13,69%. Realizamos convênios com todos os 293 municípios catarinenses para melhorar a atenção básica à saúde. Só nessa área, a da atenção primária, já investimos um total de 260 milhões de reais. Em função disso, o número de novos ambulatórios e postos de saúde ultrapassou a casa dos 300 e as equipes do Programa de Saúde da Família saíram de 889 em 2002 para 1.333 em 2009. A mortalidade infantil desabou para 11 entre 1.000 crianças que não resistiram no período mais crítico, o do primeiro ano de vida. Esse é um dado que se aproxima dos indicadores do primeiro mundo e é o melhor indicador brasileiro. Em matéria de transplantes, evoluímos de 283 em 2002 para 883 no ano passado. Em termos de doações de órgãos, Santa Catarina passou a ser também referência a mais avançada dentre as unidades da Federação e a 19ª do mundo, à frente de países como o Canadá e a Alemanha. Tínhamos 7 serviços de oncologia em quimioterapia na região litorânea. Criamos 5 novos no interior. Eram apenas 4 os serviços oncológicos de radioterapia. Além de ter modernizado esses 4, criamos mais 2 novos serviços e estamos criando neste ano mais um. Além de construir o mega hospital regional de São Miguel do Oeste, que será entregue ao povo da fronteira com a Argentina em maio deste ano, viabilizamos a construção de outros 3 hospitais, em Balneário Camboriú, Criciúma e São Francisco do Sul. Adquirimos 6 tomógrafos
2 aparelhos de hemodinâmica, 2 angiógrafos e 3 aparelhos de ressonância magnética para atender gratuitamente os segurados do SUS no interior do estado. Nosso estado foi o primeiro do país a ter o SAMU presente em todo o território estadual. Tudo isso é voltado ao combate daquilo que chamei de ambulancioterapia. Criamos para isso também a telemedicina, que já realizou de cerca de 80 mil exames no interior, diagnosticados desta capital, tudo dentro da velocidade da internet. Identificamos como uma das causas dessa ambulancioterapia também a falta de leitos de UTI no interior. Construímos e implantamos 178 desses leitos e outros 100 estão em processo de habilitação. Na campanha eleitoral de 2002, alertei para a forma rápida como se estava esvaziando o interior e inchando o litoral. A esse fenômeno chamamos de litoralização. Se não a detivéssemos com o processo de descentralização, Santa Catarina teria perdido seu modelo descentralizado de desenvolvimento. Começamos esse combate com a criação das secretarias e dos conselhos de desenvolvimento regional e com programas como os de pavimentação dos acessos aos municípios. Dos 55 que o não tinham, 48 já foram beneficiados com asfalto na sua porta. Os 7 demais, Abdom Batista, Anitápolis, Chapadão do Lajeado, Entre Rios, Macieira, Mirim-Doce e Paial, estão com as obras em andamento e o governador Leonel Pavão vai concluí-las e inaugurá-las até o final deste ano. Além deste programa, desencadeamos muitos outros, como o Propave Rural, que está levando asfalto a dezenas de comunidades agrícolas, o de armazenamento de água da chuva para fazer frente às estiagens, o Microbacias, que já aplicou a fundo perdido mais de 100 milhões de reais nas propriedades dos agricultores familiares. Tornamos ágil o processo de outorga para a construção de pequenas centrais hidrelétricas. 78 PCHs foram já beneficiadas. Elas representarão mais de 20% do consumo de energia catarinense, enquanto a média brasileira de energia gerada por PCHs é de 2,5%. Santa Catarina avançou, deu salto em tudo. No caso do gás natural boliviano, os investimentos feitos pela SCGás subiram de 126 milhões de reais em 2002 para 821 milhões de reais em 2009. Também na segurança o avanço foi palpável, de 634 milhões e 700 mil reais investidos em 2002, passamos para 1 bilhão e 90 mil em 2009, o que representa um crescimento de 71,74%. De 2002 a 2008, propiciamos um aumento salarial aos policiais civis, militares e bombeiros, que atingiu 125%, contra uma inflação de 54% no mesmo período. Com as vantagens oferecidas no ano passado e as que estão sendo encaminhadas a esta casa pelo governador Leonel Pavão, esse percentual aumentará significativamente. O sistema prisional é o nosso maior problema, mas ele foi gerado pela eficiência da nossa polícia e do Poder Judiciário, pois o número de presos subiu de 6 mil em 2002 para 14 mil em 2009. Quando assumimos, Santa Catarina tinha 4 mil vagas presidiárias. Nós dobramos esse número, mas evidentemente esse esforço não foi suficiente, tal o crescimento do número de presos. Mas como segurança não se faz só com polícia, nós cuidamos também da rede de proteção social,
constituída de abrigos, casas asilares, casas de passagem, etc. Somente nos últimos 4 anos, os investimentos na assistência social evoluíram de 1.999 bilhões para 4.7 bilhões. No início do nosso governo, tínhamos 44 centros de referência especializada da assistência social. Hoje, temos 123. Senhor presidente, senhores deputados, poderia relatar um a um os itens da performance do nosso governo, mas como eles estão presentes detalhadamente em cada um dos 7 relatórios anuais que apresentamos a esta Casa no início de cada sessão legislativa, ficaremos nesses dados que, embora parciais, já são por si só substanciosos. Quero dizer-lhes que só podemos realizar tudo isso porque contamos com a parceria altiva desta Casa, que aprimorou a maioria dos nossos projetos, que depois foram transformados em lei. Aprendi algumas lições. A principal é de que, para o bom exercício do cargo de governador, é preciso ter muita experiência. Santo Agostinho afirmava que a natureza não dá saltos, pois eu afirmo que a política também não os dá. Os 11 mandatos e as diversas funções que exerci ao longo desses 40 anos de militância política me ensinaram a ser paciente, tolerante e generoso. E me deram fibra e força para enfrentar as borrascas e os maiores desafios. Meu caro amigo e companheiro, governador Leonel Pavão, sua longa militância, seus mandatos de vereador, deputado federal, prefeito 3 vezes, senador e vice-governador, dão-lhe todas as credenciais para completar este mandato de forma exitosa. Quero reconhecer publicamente o quanto Vossa Excelência foi correto com o povo catarinense no exercício do cargo de vice-governador, dividindo comigo as responsabilidades governamentais nesses últimos 3 anos. Quando entrava nesta casa, um jornalista perguntou-me se eu guardava alguma raiva, alguma mágoa por ataques, agressões, injustiças, incompreensões e até mesmo aleivosias. Eu deixo o mandato de governador do Estado sem de ninguém ter jamais alguma raiva e também nenhuma mágoa. Mas se aparecer alguma mágoa, irei logo à praia, talvez à meia praia lá na Itapema, onde nós veraneamos. Irei à praia para escrever essa mágoa na areia e pedir a Deus que mande, logo, logo, maré cheia. Obrigado.
senhor primeiro secretário, deputado Macir Sopelsa, para que proceda a leitura do termo de posse do senhor vice-governador Leonel Pavan no cargo de governador do estado de Santa Catarina. Senhor governador Leonel Arcângelo Pavan, recebeu os seguintes telegramas de congratulação pela posse. Excelentíssimo senhor José Serra, governador do estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor Aécio Neves, governador do estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor Sérgio Guerra, senador e presidente nacional do PSDB. Excelentíssimo senhor Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República. Excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, esposa, ex-governador do estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor deputado José Aníbal, líder do PSDB na Câmara dos Deputados, da Executiva Nacional do PSDB, bancada do PSDB no Senado Federal. Senhor Luiz Gadini, presidente da Kia e Motores. Termo de promessa de posse do excelentíssimo senhor governador do estado, Dr. Leonel Arcângelo Pavan. Aos 25 dias do mês de março do ano 2010, às 9h30, a Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina, reunida em sessão solene, sob a presidência do senhor deputado Gerson Merizio, compareceu o excelentíssimo senhor Dr. Leonel Arcângelo Pavan, eleito vice-governador do estado, por sufrágios populares, nos termos do que dispõe o artigo 64 da Constituição do Estado de Santa Catarina, e tendo em vista a vacância do cargo de governador do Estado, razão da renúncia do excelentíssimo senhor Luiz Henrique da Silveira, e para efeitos que dispõe o artigo 40, inciso 4º, a linha A, e em observância ao artigo 66 da Constituição do Estado, para prestar o seguinte compromisso de posse para o exercício do cargo de governador do Estado. Promete manter, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e do Estado, observar as leis, promover o bem-estar geral e desempenhar o meu cargo, que honrada e leal patrioticamente. No que, para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado pelo compromisso e pelos membros da mesa diretora da Assembleia. Eu, deputado estadual, Macir Sopelsa, mandei lavrar o termo, eu subscrevo. Era isso, senhor presidente. Convido o excelentíssimo senhor governador Leonel Arcângelo Pavan para prestar juramento e assinar o livro de posse. Prometo manter, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado, observar as leis, promover o bem-estar geral e desempenhar o meu cargo honrada, leal e patrioticamente.
Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Leonel Arcângelo Pavan, governador do estado de Santa Catarina. Excelentíssimo senhor deputado Gelson Merizio, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, excelentíssimo senhor deputado Jorginho Melo, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e ex-presidente, excelentíssimo senhor deputado Jailson Lima, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, excelentíssimo senhor deputado Moacir Sopelsa, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do nosso estado, excelentíssimo senhor deputado Dagomar Carneiro, segundo secretário da Assembleia Legislativa, excelentíssimo senhor deputado Valmir Comim, terceiro secretário da Assembleia Legislativa, excelentíssima senhora deputada Ada Faraco de Luca, quarta secretária da Assembleia Legislativa. Quero aqui saudar Ivete Apio da Silveira, presidente da Fundação Nova Vida, nossa querida, eterna primeira-dama, a nossa saudação e nosso muito obrigado. A senhora e o seu filho, Cláudio Silveira. Saudar aqui os representantes de partidos do PMDB, do PRB, do DEM, do PPS, do PTB, do PP, do PT, PDT e do meu partido PSDB. Mas é uma saudação muito especial ao meu amigo, vou ter que dizer, ex-governador Luiz Henrique da Silveira. Durante 7 anos, chamando de governador e chamaram agora de ex, realmente a voz embarga. Mas eu queria fazer aqui um pronunciamento, pensava eu em relatar as conquistas que nós conseguimos para o estado de Santa Catarina. Poderia apenas avalizar e fazer das palavras do governador as nossas, porque tudo aquilo que aqui foi relatado, um pouco daquilo que nós realizamos, teve a participação não apenas nossa, mas a participação de todos os catarinenses, em especial este poder constituído que deu aval e contribuiu de uma forma ou de outra para que os projetos relatados pelo governador fossem realmente concretizados. Senhoras e senhores, minha família, Bernadette, amigos que vieram de diversos lugares do nosso estado e algumas pessoas amigas de outros estados, senhores deputados e senhoras deputadas, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças, pessoas que amam Santa Catarina como nós, a nossa saudação. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para tudo. Para Santa Catarina é tempo de continuar construindo. Recebo o comando do governo de Santa Catarina
com o compromisso de exercer o cargo com serenidade, dedicação e elevado espírito público. As palavras de ordem são responsabilidade e compromisso com as pessoas. Não há como esconder o orgulho, a honra e a satisfação de governar este Estado tão especial. É um Estado pequeno em território, mas enorme em potencial para a busca permanente da inovação. Santa Catarina não orgulha somente a nós, mas a todos os brasileiros, pela sua importância social e econômica. Faz de nosso Brasil um país mais forte. O povo catarinense é um povo admirável. Sua marca é o amor ao trabalho e o respeito às instituições. Uma das principais funções da atividade política é abrir para as pessoas novas oportunidades, facilitar ações empreendedoras e oferecer os serviços básicos. Com certeza, Luiz Henrique da Silveira e sua equipe, o governador que tenho a honra de suceder, pensou nesses objetivos nos 7 anos que esteve à frente do Executivo. A trajetória política do governador retrata o sucesso de uma vida político-administrativa. Este homem elegeu-se 10 vezes consecutivas, por 10 vezes seguidas, sagrou-se vitorioso nas urnas. Porém, 11 vitórias marcam a sua vida política. Todos que conhecem Luiz Henrique sabem que ele é um homem de palavra. Palavra empenhada, palavra cumprida. E aqui estou como governador. Muito obrigado pela sua lealdade, Luiz Henrique. Muito obrigado, dona Ivete. Governador, o senhor e a sua família não apenas construíram e marcaram história, mas sem dúvida alguma construíram muito e muitos amigos que muitas vezes sequer pensavam de um dia estar contigo e ajudá-lo a fazer uma Santa Catarina cada vez melhor. Junto com Luiz Henrique promovemos mudanças importantes. Demos muito mais qualidade aos gastos públicos com a descentralização da máquina administrativa. Hoje, as secretarias de desenvolvimento regional aproximam o governo do cidadão e levam benfeitorias às regiões mais afastadas. Não é por acaso que Santa Catarina registra um crescimento histórico. A regionalização avançou muito e muito se fez, mas podemos avançar ainda mais. O projeto de governo eletrônico tem avançado a passos largos, eliminando a burocracia e o papelório, agilizando a tomada de decisões e o atendimento às pessoas. Vou trabalhar com dedicação total a esse projeto, pois ele representa uma nova forma de cuidar do planejamento estratégico de governo. Fui vereador, 3 vezes prefeito, deputado federal, senador, vice-governador, sem nunca perder uma eleição. Em todas elas, os meus governos, o meu trabalho foram direcionados para as pessoas. Aliás, atendimento às pessoas deve ser a razão principal do trabalho de todo governante. Esse é o objetivo de uma administração pública. Um governo público, na sua essência, se faz para as pessoas, por isso ele é público. Continuaremos construindo o Estado necessário,
nem tão grande que sufoque, e nem tão pequeno que não funcione. O rico mosaico cultural e turístico que caracteriza nosso Estado também recebeu a devida atenção e prioridade. O turismo foi e continuará sendo tratado como estratégico e, por isso, ganhou notoriedade nacional e internacional. A redução da carga tributária em nosso Estado, os programas de incentivo empresarial tiveram efeitos imediatos no crescimento da arrecadação e no aquecimento econômico dos últimos anos. Nem a crise mundial foi capaz de afetar a viabilização de novos empregos e investimentos. Isso, graças à determinação dos governos estadual e municipais. Neste contexto, não se pode esquecer, presidente Merizio, o papel e o apoio inestimável da Assembleia Legislativa, que se mostrou um importante aliado na defesa dos interesses de Santa Catarina. Mesmo nos momentos mais críticos, os laços não estremeceram. Assim, como sempre estivemos disponíveis, as portas do governo estarão abertas aos 40 deputados, independente de partidos. O Parlamento, com sua ação independente, mas direcionada igualmente para os interesses do Estado, garantiu o suporte firme e constitucional às realizações deste período de governo. Quero compartilhar com os senhores e as senhoras a minha certeza de que a Assembleia Legislativa continuará a olhar para frente e para um novo horizonte de desenvolvimento dos catarinenses. Temos aqui, senhores parlamentares, temos aqui nesta casa a potencialidade, a criatividade e a responsabilidade de 40 deputados. Não tenho e nem nunca tive. Todos vocês continuarão prontos para ajudar e contribuir com os assuntos que digam respeito aos interesses da sociedade catarinense. Reverenciamos ainda o importante papel do Judiciário a nos garantir o bom funcionamento das instituições públicas e a tranquilidade que as pessoas precisam para trabalhar e construir uma vida com mais conforto e qualidade. Indispensável seria também lembrar o relevante papel do servidor público de Santa Catarina no desenvolvimento do Estado. Queremos continuar tendo o servidor público como aliado inseparável da missão de realizar um governo voltado para as pessoas. É um ano curto, onde teremos de obedecer às exigências da lei eleitoral e o rigor da lei de responsabilidade fiscal. O desafio é grande, mas saberei enfrentá-lo com destemor e espírito público. O exercício do poder impõe responsabilidade, impõe coragem para decidir em benefício da maioria, sem virar as costas para a minoria. Impõe sabedoria para optar pelo caminho correto, não o mais fácil. Impõe disposição para enfrentar rotina exaustiva de trabalho e servir de exemplo. Importante lembrar que, assim como o meu partido, o PSDB, defendo menos intervenção do Estado na economia e na vida das pessoas. Defendo o incentivo à economia, o estímulo a políticas públicas centradas em reformas sociais, com grande preocupação com as pessoas, especialmente com as pessoas mais carentes e desprotegidas. Para viver com dignidade, essas pessoas precisam de uma distribuição mais justa e equilibrada
dos bens e dos serviços. Temos o claro objetivo de gerar emprego, renda e qualidade de vida. É isso que nós, tucanos, chamamos de social-democracia. Tenho orgulho de ser o primeiro governador do PSDB da história política de Santa Catarina. O nosso compromisso é com o social, com a saúde, com a educação, com a segurança, com a infraestrutura, transporte, agricultura, desenvolvimento econômico, turismo, cultura, esporte, meio ambiente, ciência e tecnologia. Além disso, vamos dar continuidade a tudo que já foi feito e olhar para frente com a vontade de fazer cada vez mais. Não farei um governo de gabinete. Quero estar nas ruas, junto com o povo, junto com a comunidade. Aqueles que me conhecem sabem que não sou de fugir de lutas, de batalhas, porque todas elas foram difíceis. Não me comparam à árvore frondosa, capaz de sucumbir com a tempestade. Comparam-me ao bambuzal, que na tormenta verga, mas não quebra. Com a confiança em Deus, com fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, junto com a minha família, com os aliados, com esta casa, com as lideranças políticas e a sociedade, estou, mais uma vez, de peito aberto e coração tranquilo para enfrentar essa nova missão. Destaco aqui líderes partidários. Vou olhar para frente e repito, com o coração e principalmente com a consciência tranquila de ajudar o Estado de Santa Catarina. Sei também, senhores e senhoras deputados, sei também que uma andorinha só não faz verão. Quero, portanto, pedir ajuda a todos, aqueles que estarão conosco, ao governador Henrique, a esta casa. Quero pedir ajuda a todos. Os interesses de Santa Catarina devem ser muito maiores do que a soma de nossas ambições individuais. É um ano eleitoral. Cada um vai buscar o seu espaço, mas o nosso espaço, a nossa missão é com a sociedade catarinense. Ao final deste governo, tenho certeza que vamos comemorar juntos as realizações de um governo que trabalhou em parceria incessante com o povo, Luiz Henrique. É tempo de continuar essa obra, aperfeiçoá-la e alcançar novas conquistas. A partir de hoje, expande-se as fronteiras do possível. Que Deus abençoe a nossa bela e Santa Catarina. Viva Santa Catarina! Obrigado! Obrigado! Eu estava aqui, toca o telefone, não estava, toca o telefone, Iberê Condeixa, aqui o pessoal do Joinville. O negócio é um decreto.
aumentasse por validez e ia atrapalhar o credenciamento. Excelentíssimo governador do estado de Santa Catarina, Leonel Pavão, prezado amigo ex-governador Luiz Henrique da Silveira, prezados colegas deputados Ada Paracteluca, Dagmar Carneiro, Jailson Lima, Jorginho Melo, Macir Sopelsa, Valmir Comim, prezados companheiros deputados, companheiras deputadas que aqui estão presentes, familiares do governador Leonel Pavão, familiares do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, em nome do Poder Legislativo, cumprimento Vossa Excelência pela posse que acaba de tomar, desejando a Vossa Excelência êxito nas missões que vai desempenhar à frente do nosso Estado neste ano que, a partir de agora, tem um novo governador. Quero também, em nome dos 40 senhores deputados, enaltecer o período que tivemos com o governador Luiz Henrique. Período de absoluto respeito à independência deste poder, período de absoluto respeito às instituições de Santa Catarina e ao povo de nosso Estado. Por isso, ao passo que nos despedimos da função que Vossa Excelência ocupa, desde já fica a saudade de um relacionamento maduro, muitas vezes com diferenças ideológicas, partidárias, mas sempre com muito respeito à instituição e às pessoas que a compõem. Muito obrigado, governador Luiz Henrique da Silveira, agora ex-governador, pelo convívio amistoso, pelo convívio fraterno, mas, acima de tudo, pelo convívio respeitoso que tivemos. Prezado governador Leonel Pavão, Vossa Excelência tem a certeza que, assim como teve o governador Luiz Henrique, Vossa Excelência terá o apoio dos 40 deputados desta Casa aos projetos que sejam do interesse de Santa Catarina. Santa Catarina, que é um estado diferenciado e vai continuar sendo assim pelo seu povo, pela nossa gente. Parabéns, governador. Muito obrigado, ex-governador Luiz Henrique, e um bom dia a todos que aqui estão. Está encerrada a presente sessão e convocada nova para a próxima terça-feira. Vai ter sessão agora?